Vamos dar um glória a Deus, todo mundo? Glória a Deus. Quando nós damos glória a Deus, o inimigo é aniquilado debaixo dos nossos pés. A gente pensa que uma simples palavra, ela não tem poder. Mas quando nós falamos glória a Deus, primeiro, nós glorificamos aquele que é digno de todo louvor. Segundo, nós confessamos que Cristo é o nosso Deus. Consequentemente, o inimigo é derrotado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse culto para mim é o culto de mais poder. Eu não tenho preferência por culto, não. Mas o nome desse culto nos diz uma coisa muito legal: cura e libertação. O que nós precisamos diariamente? De ser curados e de ser libertos. Na verdade, o homem, eu, você, nós somos doentes. E somos presos a muitas coisas ainda. Muitas coisas que nos prendem, muitas coisas nos deixam mal. Na verdade, o mundo, o que nós vivemos, está infectado. E, na verdade, como já viu aqueles filmes de epidemia, que você vai andando por aí, você tem que usar uma máscara, senão você pega a doença? Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Então, constantemente nós somos infectados pela doença do mundo. E constantemente nós precisamos ser curados. Constantemente nós precisamos receber a cura do Senhor. Então eu vejo esse culto como culto onde o Senhor derrama o seu amor. Porque na verdade Cristo veio na terra, né, por amor. Como definir Deus em uma palavra? 1 João fala bem: Deus é amor. Então, se nós queremos definir Deus, a única palavra que pode dizer que Deus é amor, porque Ele nos amou e deu a sua vida por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui essa noite, né, reunidos como igreja, para dizer glória a Deus. Para dizer glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é muito forte, não se esqueça disso. Quando você acordar, diga glória a Deus. Quando um problema acontecer, diga glória a Deus. Porque a melhor maneira de você matar o inimigo é dando glória e dando graças a Deus por tudo que acontece na sua vida. Não pense que o problema é o inimigo que coloca na sua vida. Às vezes mas tudo tem a permissão divina. Na verdade, Jó foi tentado. Jó, o inimigo, mas antes de tentar Jó, o inimigo foi lá conversar com Deus. Esse é reto, tal, mas é porque a vida, Deus fala, não, pode ir lá, eu permito. Então tudo o que acontece na nossa vida, não se esqueçam disso, tudo tem a permissão de Deus. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu crescimento espiritual e para o seu amadurecimento. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus me ama ao ponto de me fazer ver que sem Ele eu não sou nada. Esse culto é muito bom, porque esse culto tem sido deturpado durante muito tempo. Não aqui, misericórdia, graças a Deus por isso. Mas esse culto tem sido deturpado, porque isso aqui tem virado sessão de descarrego muitas vezes. Um culto de cura e libertação. O que você está falando, irmão? Porque muita gente vê Deus apenas como médico, como banco e como empregado. Quem concorda comigo? Diz amém. Concordam? Muitas pessoas só veem isso, que a função de Deus veio na terra olha, vamos parar com isso, já vamos começar o culto falando sério. Vamos parar com esse negócio de que cristão tem que ser rico, de que cristão tem que ser milionário, senão esse irmão não é abençoado, olha a situação que ele está. Então senão Jesus foi a pessoa que menos abençoada foi, porque ele não tinha lugar de dormir. A bênção não é material, a bênção é espiritual. Se você está passando por dificuldade, busque primeiro a bênção espiritual, porque você buscando a bênção espiritual, as demais coisas serão totalmente acrescentadas. Eu falei sobre isso sábado, para os jovens, para mim, jovens, adulto que eu sou, né? Sou jovem, graças a Deus. Falei minha esposa hoje, né? Ela, você foi, eu saio do culto, Gustavo, desculpa, eu perco a linha. Vou contar a experiência, eu acho que veio até a calhar. Vindo pra cá, Samanta, você só foi um dia na capoeira, hein? Falei, pois é, amor, tô ficando velho. Peraí, tô com 22 anos agora, né? Graças a Deus por isso. Então, voltando à mensagem, nada a ver. Bom, então qual é a função do culto de cura e libertação? Quem me responde isso? Gustavo no telefone. Gustavo, qual é a função do culto de cura e libertação?
Curar e libertar. Puxa, irmão, você passou a noite inteira para falar isso. Eu passei. É óbvio demais. O culto de cura e libertação é o culto de cura e libertação, onde nós somos curados e libertados. Glória a Deus por isso. Amém. É tão simples, né? Mas não é tão óbvio assim. Libertar e curar do quê? Do que nós temos que ser verdadeiramente curados e do que você tem que ser, eu e você temos que ser verdadeiramente libertos dos seus problemas. Também. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas a verdadeira cura e libertação é a cura do seu interior e a libertação do seu pecado e a libertação do seu eu. Eu vou voltar à mensagem, senão eu não vou terminar hoje. Então, como eu falei, hoje em dia, esse culto tem sido mais ou menos, eu vou no culto de cura e libertação para curar minha doença exterior e para libertar desse mal que está em mim, que não deixa eu ganhar dinheiro. Muita gente pensa assim hoje. Mas na verdade isso aí é totalmente secundário. Esse problema, eu ouso dizer, que é um sintoma do problema interior seu. Todos os problemas exteriores nossos são sintomas de um problema interior meu que precisa ser curado. Vamos falar desse problema, né? Você está falando do problema, mas que problema é esse? Mas para falar desse problema eu tenho que voltar a Gênesis, ao princípio de tudo. Quem está com a Bíblia aí diz amém. Vamos ler Gênesis 3,16. Vocês estão entendendo? Está muito confuso? Nem começou ainda. 3,16. Vamos ver a raiz do problema. Antigamente, no princípio, o homem vivia tranquilo. O homem não precisava trabalhar porque a comida estava lá. O homem era tão puro que vivia pelado, né? Tinha tanta pureza que vivia nu. O homem não se preocupava com a segurança, porque Deus era a sua segurança. Mas em Gênesis 3,16 mostra que as coisas começaram a mudar. Na verdade, Gênesis 3 fala sobre a queda do homem. Eu só vou falar sobre o versículo 16. É que Deus fala para a mulher, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz a filho. E aí começou a falar de um monte de problema aqui, né? Que você vai ter que isso, que vai ter que aquilo. Ou seja, o pecado gerou sofrimento. O pecado, não o pecado, o ato do pecado, mas quando o pecado entrou no homem, quando a impureza entrou no homem, foi gerado sofrimento no homem. Porque o pecado, quando eu vivo em pecado, ou quando eu cometo um pecado, há uma barreira entre eu e Deus. Porque Deus é puro, como eu impuro posso me achegar a Deus? Não é verdade? Por que toda hora, o Gustavo falou aqui no início do culto, irmãos, vamos orar para que o sangue do Senhor Jesus possa nos limpar, possa estar nos limpando, né? Para quê? Para que eu possa adentrar diante do trono e ficar face a face com Deus, amém? Então, quando nós oramos: Senhor, me lava com o teu sangue, me purifica, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. O sangue remissor e purificador de Cristo nos limpa e nos lava de todo o pecado. Quem crê nisso diz amém. Amém. Todos nós estamos aqui por causa disso, por causa do sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, na verdade, o Velho Testamento, seguidamente, foi mostrando, desde a história de Adão até o último livro do Velho Testamento, Gustavo. Até Malaquias, foi mostrando tentativas em vão do homem agradar a Deus e de o homem se achegar a Deus. Isso, irmãos, era impossível o homem se agradar a Deus, porque o homem estava sujo. O homem tinha o pecado dentro de si. E quanto mais ele tentava agradar a Deus, mais ele via que era impossível, porque ele tinha o pecado. O que Deus teve que fazer? Deus fez homem, veio, tabernaculou entre nós, viveu entre nós, tá? Ao viver entre nós, ele morreu na cruz e rasgou o véu e nos aproximou e nos reconciliou com Deus. Pela sua morte nós fomos curados e recebemos novamente o dom de Deus. Recebemos o dom de estar face a face com Deus. Hoje nada impede você e eu de falar com Deus. Nada impede de que eu, um cara pecador, impuro, todos nós somos, falar com Deus.
Porque Cristo morreu o que eu tinha que morrer na cruz. Então hoje eu tenho livre acesso ao Pai. E isso, né, que foi a obra de Cristo. Acabou aí, a obra de Cristo, na verdade, ela é toda inclusiva. Ou seja, ali na cruz, Cristo, ele resolveu todos os nossos problemas. Só que o inimigo ainda não foi julgado, né? O inimigo não foi julgado, então o que acontece? O inimigo usa meios de nos afastar de Deus. Eu sempre falo, nós temos que conhecer o nosso inimigo. O inimigo, ele quer anular a obra de Cristo na cruz. Isso não é impossível, mas ele tenta, colocando na nossa mente. O que o inimigo quer? Me afastar de Deus e afastar você de Deus, dizendo que você é impuro, que você é isso, que você é aquilo, que você é um pecador, que você não pode ir, né? Como que você está sentado no culto aqui, meu amigo? Você acabou de brigar com sua esposa em casa, você está sentado aqui. Pode crer que isso é acusação do inimigo. Se isso está acontecendo com você agora, creia no sangue poderoso do Senhor que pode te perdoar, e o prazer dele é estar na sua presença. Amém? Então, essa é a estratégia do inimigo, nos afastar de Deus. E o que o inimigo usa para nos afastar de Deus? O pecado. Quando nós pecamos, nos afastamos. Falei logo no início, nos afastamos de Deus. Há um distanciamento. Aqui Deus não pode, Deus quer, mas não pode. Então eu me lavo, né, e me volto ao Senhor. Amém. Contei a história de Jesus, falei da estratégia do inimigo, tá aqui. Então, o que o inimigo quer hoje? Já que ele sabe que ele está lascado, que o sangue de Cristo o detonou, o sangue de Cristo acabou com o maligno, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar atacar o povo de Deus. Na verdade, o inimigo sabe do futuro dele. Satanás, mais do que ninguém, sabe que o futuro dele é lago de fogo, sabe? E ele quer tentar levar milhares com ele. É esse o plano do inimigo na terra hoje. E não pense que o inimigo desistiu de levar você. Não pense. O inimigo, ele é muito sutil, e ele tem trabalhado nas igrejas. Assim, que o Senhor me permita falar isso na nossa mente, na mente o inimigo. Hoje ele busca, o que ele está colocando nas igrejas hoje são outros evangelhos, a não ser o evangelho de Cristo crucificado. E o evangelho que eu quis falar, que eu comecei falando hoje, é o evangelho da prosperidade. Quem quer ser próspero aqui, diga amém. Eu também quero ser próspero. Mas Cristo te salvou para você ser próspero apenas? Não. Cristo te salvou porque quer fazer rei. Deus quer te fazer ir para o céu. É isso que Cristo morreu. Esse é o plano de Deus para você. Se é você vivendo de maneira milionária ou de maneira pobre, não interessa. A bênção, não pense, o meu milagre não chegou. O seu milagre já chegou. O seu milagre é Cristo vivendo dentro de você. O seu milagre não é um grande carro, não é uma conta bancária, não é uma grande... muitas pessoas vêm à igreja para buscar isso. Sabemos disso, que há multidões aí que vêm à igreja para buscar milagres aí. Milagres, entre aspas. Eu também quero, todos nós queremos. Mas qual é a sua prioridade como cristão? É buscar milagres? É buscar ter de Deus? Ou buscar conhecer a Deus? Qual é a sua prioridade? Irmão, qual é a sua prioridade essa noite? É conhecer a Deus ou ter de Deus? Amém, que seja conhecer. A gente vê claramente a diferença das multidões e dos discípulos. As multidões vinham até Deus para receber cura, ou para expelir demônios, ou para receber cura. A multidão vinha até ele. Os discípulos, Cristo falava: olha, vocês vão sofrer, vocês vão padecer. Aí, né, no Mateus 16, se eu não me engano, eu vou abrir, os irmãos não precisam abrir não, eu vou ser bem rapidinho. Mateus, tá. Começou, né? Cristo interrogando os discípulos: mas vós, continuou ele,
quem dizeis quem sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu, né? Ou seja, Pedro, ele conheceu a Deus, ele viu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas vezes a nossa experiência, na minha experiência, eu vou falar da minha experiência pessoal, a princípio nós buscamos a Deus porque nós queremos algo. Isso não é, por exemplo, eu tenho uma filha pequenininha, e eu confesso para os irmãos, já falei mais de uma vez, que eu voltei a me congregar porque eu quero dar uma educação cristã à minha filha. Poxa, bonito isso, não é bonito? Só que qual é o meu sentimento? É só buscar a educação da minha filha, ou buscar conhecer desse Deus que pode me dar a vida eterna? Qual é a sua intenção? É ter um bom casamento? Qual é a sua intenção? É ter uma boa família? A sua intenção é ter bom dinheiro? Ou um bom carro? A nossa intenção verdadeira tem que ser conhecer esse Cristo, Filho do Deus vivo, esse Cristo que morreu por cada um de nós. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que minha vida está tão atribulada? Por que continua tendo problemas? Eu uso um exemplo de uma menina, é um exemplo muito bobo que eu resolvi dar, mas eu vou dar. Uma menina tem um pai muito rico, e esse pai ama essa filha demais e mimou ela demais. Mimou demais a filha. A filha era o bebezinho do pai, que continuou crescendo e dava tudo para a filha, certo? E essa filha começou a ver o pai apenas como, não só o empregado dela, mas pedia tudo para o pai. Meu pai. E o pai começou a sentir falta de amor por ela. Ela não amava o pai, ela amava o que o pai tinha e o que o pai poderia dar para ela. Puxa, eu amo meu pai, aí só dava carinho no pai, me dá isso, né? Tem criança que é assim: pai, chega, me dá, né? E esse pai, ele começou a perceber isso, ao ponto que essa criança cresceu, chegou na faculdade. Irmãos, é um exemplo que eu inventei, então me perdoe aí, mas se não der para entender. Essa criança chegou na faculdade, e o único momento que o pai e essa criança tinha era o momento que o pai tinha para levar essa filha para a faculdade. E nesse caminho inteiro, a criança ia perturbando: pai, me dá um carro, pai, me dá um carro, pai, eu quero um carro, puxa, pai, eu preciso de um carro. Mas o pai, por incrível que pareça, se sentia satisfeito porque era o único momento que ele tinha com a filha dele. Entendeu? Era o único momento que o pai tinha com a filha. Não precisa não. O único momento que o pai tinha com a filha dele, para estar junto da filha. É um exemplo. E o pai não dava esse carro. A filha, ao invés de querer conhecer o pai, ter uma vida com o pai, puxa, querer estar junto do pai o dia inteiro, tá lá, o pai ia dar o carro para ela. Por que o pai não dava o carro para ela? Porque era o único momento que ele tinha com ela. A filha desnobava o pai. Muitas vezes eu sou assim com Deus. Eu vou orar ao Senhor, eu só peço: Senhor, me dá, eu preciso, me dá, Senhor, me dá. Eu vou na igreja porque eu quero isso, Senhor, me dá, Senhor, me dá. O Senhor, desculpa, Ele vai me dar? Não, o Senhor pode me dar, sim, mas na verdade, onde que eu quero chegar com isso? Nós precisamos ver que o Senhor, Ele é muito mais do que um bem material. O Senhor, Ele é muito mais do que te dar uma boa família. O Senhor quer muito mais do que te dar muito dinheiro. O Senhor, Ele quer te dar a vida eterna. Então a verdadeira cura que nós precisamos, e a verdadeira libertação que nós precisamos, é a libertação de nós mesmos. Porque nós mesmos somos o problema para Deus. Porque eu não busco as coisas de Deus, eu busco as minhas coisas. Eu posso dizer para vocês o seguinte: se essa menina
buscasse a conhecer o pai dela, o pai teria o maior prazer de dar tudo para ela, daria o carro, daria tudo, daria o melhor carro, daria tudo. Muitas vezes nós somos assim. Quando nós buscamos a conhecer a Deus, nós nos apaixonamos por Deus, e Deus cuida da nossa vida, Deus nos dá as coisas que nós precisamos, Deus dá tudo o que nós queremos. Então Deus, Ele quer uma mudança de mente no seu povo. Aquele versículo que eu gosto muito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele é prático. Não que agora eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de estudar, não. Mas tudo na minha vida é consagrado ao Senhor. O meu emprego, ele é consagrado a Deus. Ali eu tenho tempo com Deus, porque eu creio naquele que me chamou. E aquele que começou boa obra em mim, Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar. Amém por isso. O Senhor, o que Ele começa, Ele completa. E a questão é, o Senhor, Ele às vezes permite. Essa menina estava sofrendo, ela estava sofrendo. Às vezes o Senhor permite sofrimentos na nossa vida, é porque sem os sofrimentos nós não nos voltamos a Deus. Muitas vezes, se nós tivermos uma vida tão boa e tranquila, a gente esquece de Deus. O ser humano é assim, eu sou assim. Então, quando nós buscamos conhecer de Deus, nós sabemos por que sofremos, sabemos por que essas coisas acontecem comigo. É porque eu preciso conhecer a Deus, eu preciso me voltar a esse Senhor, conhecer cada vez mais a Deus. Bom, eu quero chegar nos irmãos, eu quero completar. Eu comecei falando do culto de cura e libertação. A verdadeira cura que nós precisamos, a verdadeira libertação, não são dos meus problemas exteriores, não são apenas das minhas dores físicas, da minha falta de dinheiro, da minha família que está com problema, também mas é como eu falei, esse problema é um reflexo do problema interior que está em nós. Quando nós buscamos resolver o problema interior, qual é o problema interior? Primeiro, o problema do pecado que nos afasta de Deus. E o segundo, a falta de confiança naquele que é nosso Deus. Quando nós confiamos em Deus e entregamos, Deus faz todas as coisas. Que o Senhor possa nos libertar disso. Nos libertar primeiro do pecado, por meio do seu sangue, e também nos encher da sua fé, para que possamos confiar naqueles que nos chamou, confiar naquele que toma conta de nós. Então, esse culto eu acho um culto muito especial, culto muito bom, que o Senhor me falou, tendo comunhão com o Senhor ontem, para falar desse tema. Eu não entendi, assim, veio na minha cabeça, e as mensagens que eu estava ouvindo hoje, era tudo sobre isso, em confiar em Deus, e o rumo que as coisas cristãs estavam tomando, e o rumo que a cristandade, as igrejas estão levando, e a questão desse evangelho da prosperidade, desse evangelho que nós precisamos ter, é bom ter, todo mundo tem que ter, todos nós queremos ter, mas a nossa verdadeira prosperidade é a prosperidade espiritual. Quando nós buscamos conhecer a Deus e a vivenciar esse Deus, é o que eu sempre falo: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Eu quero desafiar os irmãos a ter uma experiência. Esses problemas que nós temos, que eu também sou cheio de problema, todo mundo entrega na mão de Deus. Na sua oração, ore menos pelo seu problema e ore mais pelas coisas de Deus. Quem crê na Bíblia aqui? Quem crê na Bíblia diz amém. Amém, eu também creio na Bíblia. Então, se nós cremos na Bíblia, vamos tomar posse da Bíblia e dessa palavra que é tão séria. Na verdade, o inimigo, ele coloca coisas na nossa cabeça, preocupação do dia a dia. Na verdade, também essas preocupações começaram com os filhos de Caim, em Gênesis, se eu não me engano, 4. Preocupação com alimento, preocupação com bem-estar, com diversão e preocupação com segurança. Entendeu? Eles só se preocupavam com isso. E quando nós hoje só nos preocupamos com isso, nós nos distanciamos de Deus. E ao nos distanciar de Deus, os problemas vêm. Os problemas vão vir. Porque a vida sem Deus é uma vida cheia
de problemas. Não que uma vida com Deus não tenha problemas, mas quando você está com Deus, você passa por cima dos problemas. E Deus, Ele te dá o suporte para passar por eles. Então, nessa noite, o Senhor está falando para cada um de nós, para mim, para você: se preocupe menos com você, se preocupe menos com os seus problemas, confie naquele que te chamou. Vamos aumentar a nossa fé no Senhor, porque Ele te chamou. Fiel é o que vos chama, o qual também fará todas as coisas. Esse todas as coisas está incluso te dar um bom carro. Esse todas as coisas está incluso te dar uma boa família, te dar uma boa vida, uma vida tranquila. Quem crê nisso? É todas as coisas que Deus quer. Ele quer nos dar todas as coisas. Mas como Deus vai dar para uma pessoa despreparada? Deus vai dar um carro para Damastor para ele se desviar dele? Deus vai te dar muito dinheiro para você se orgulhar e se desviar dele? Então, Deus vai curar uma doença em você para você se desviar dele? Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe o que é. Deus tirou dele? Não. Porque se Deus tirasse aquele espinho, bem provável, Paulo falava: a tua graça me basta. E Deus que permitiu, Deus que colocou. Então a questão é, Deus, Ele não vai fazer nada para você que o possa desviar dele. Por isso que é necessário que nós precisamos curar o nosso interior para receber as bênçãos de Deus. Se eu não curar o meu interior, por isso que eu falei, eu fui muito confuso, eu confesso. Mas se nós não curarmos, e se nós não buscarmos conhecer a Deus, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais próximo eu sou dele, e mais eu amo, porque Deus é apaixonante. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais próximo eu sou dele, e mais essas coisas aqui da terra vão me prender, e mais Deus vai me dar, porque poxa, mas eu não estou fazendo isso para vocês ganhar não, viu? Agora eu vou só amar Deus porque eu preciso ganhar. Não, é uma coisa espontânea. Quanto mais eu busco o Senhor e busco as coisas dele, é prático, é muito prático. Na sua oração, você tem orado pela igreja? Na sua oração, você tem orado pelos irmãos? Na sua oração, você tem orado pelo avanço do Evangelho? Você tem orado pela igreja de Eldorado? Pelos irmãos de Santo Antônio? Pelos irmãos de Jucal? Pelo avanço da igreja? Quem tem orado? Eu confesso que eu não tenho orado. Espera aí, então eu só tenho preocupado com minhas coisas. Eu só tenho preocupado com o meu bem-estar. Senhor, guarda minha filha, guarda minha família, guarda a empresa, guarda meu trabalho, guarda minha família, meu pai, minha mãe. Amém, amém, amém. Chupa, acabou. Espera aí, então você está vendo Deus apenas como uma pessoa que vai fazer para você. E você o que faz para Deus? E você o que busca fazer para Deus? Então a verdadeira libertação não é a libertação dos seus problemas, é a libertação do eu problema. Não pensar em mim, mas pensar no que é de Deus. Quando eu me liberto disso, a minha vida deslancha, porque não sou eu que estou no controle, mas é Deus. Isso não é da noite para o dia, mas se nós começarmos a fazer um desafio com o Senhor: Senhor, eu desafio a querer preocupar com as coisas de você. Deus é o maior interessado nisso. Não é você que é o maior interessado em cuidar das coisas de Deus, não. Deus precisa que alguém cuide das coisas dele? Não precisa. Na verdade, Deus não precisa. Deus precisa que alguém oferte? Não. Na verdade, não precisa. Se Ele quisesse fazer cair ouro, Ele fazia. Mas Deus, Ele conta com cada um e quer aperfeiçoar cada um de nós. Ele sabe que se eu ofertar uma parte, metade do meu coração, porque a gente só pensa em dinheiro, eu principalmente, metade do meu coração vai estar no gasofilácio. Então Deus está me conquistando ali. Deus sabe que se eu parar meu tempo para orar pelas coisas dele, puxa, Ele está vendo, Ele está se preocupando com minhas coisas. Eu vou me preocupar com essa. Essa pedra aqui eu posso pisar. A vida cristã é como um rio, cheio de pedra, que Deus vai se apoiando. Puxa, aqui eu posso me apoiar, aqui eu posso me apoiar. Mas será que Ele pode apoiar numa pessoa que no primeiro problema ele desanime e culpa Deus? Ele não pode. Porque, poxa, se minha vida fosse para ser uma vida cheia de alegria, cheia de puxa, não, a vida cristã não é assim. É o slogan mais mentiroso da igreja do mundo hoje: receba Jesus, pare de sofrer. Isso é uma mentira do inimigo de Deus, porque quem quer te dar uma vida confortável, alheia a Deus, é o diabo. Ele quer te dar uma vida confortável sem Deus. Esse Deus, eu não confio nesse Deus, um Deus que só dá, não, Deus não é assim. Deus, Ele não quer me dar, Deus, Ele quer o meu coração.
Se Deus, já pensou, Deus veio na terra, morreu na cruz, puxa, Ele morreu para me dar as coisas, que pequeno é. Na verdade Deus veio para dar sim, para dar vida eterna para cada um de nós. Não pense que, irmãos, a Bíblia fala, se você vive pensando nas coisas dessa terra, você é a pessoa mais infeliz do mundo, porque isso aqui é passageiro. Nós buscamos o que é eterno, aleluia. Quem busca o que é eterno aqui diz amém. Eu quero viver a minha eternidade ao lado de Deus. Por isso, isso aqui que nós vivemos hoje é um aperfeiçoamento. Eu e você nada mais estamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados a quê? Em meio às dificuldades eu vejo a Deus, em meio a problemas eu estou com Deus, em meio à bonança eu também estou com Deus, em meio à tristeza eu estou com Deus, porque eu não me preocupo com as coisas dessa terra. Isso aqui é passageiro, mas Deus é eterno. Então creia naquele que tudo pode. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia é muito simples. O inimigo complica, mas não complica no mundo, ele complica nas igrejas. Porque nós ficamos pensando que o Evangelho é o Evangelho de ter prosperidade, é o Evangelho de ser rico, de ter um bom casamento. Isso tudo é muito bom, é tudo muito bom. É bom, mas se você vive sua vida pensando nisso, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Desculpa, mas dificilmente você vai ser uma pessoa que vai herdar o reino de Deus. Dificilmente. Impossível. Se o seu olho está nessa terra, dificilmente. Então hoje as pessoas pregam esse evangelho da terra, de ter aqui na terra. Nós pregamos o evangelho de ter no céu. Eu quero ter no céu. Deus não vai me abandonar. Deus não vai. Se você, poxa, mas irmão, então eu vou ficar pobre. Então, medo. Eu não vou. Confia no Senhor. Confia em Jesus Cristo. Confia naquele que te chamou. Não se preocupe, lógico, não vamos ser extremistas também. Vou parar de trabalhar, vou viver às custas do Gustavo que vai me ofertar para me viver. Não, não é assim não. Eu trabalho, mas o meu trabalho, a minha função ali, ganhar dinheiro é secundário. A minha função ali é expressar a Deus. Na minha faculdade, estudar é secundário. A minha profissão ali, o que eu estou ali é para expressar a Deus. Na minha família, ser uma a mais é secundário. A minha função é expressar o Senhor. É para isso que Deus veio. E pode ter certeza, uma pessoa que busca isso aí, ela é feliz, frutífera e próspera. Você quer ser próspero? Quem quer ser próspero? E diga amém, eu quero. Diz, Gustavo, eu quero. Amém. Eu quero um carro. Amém, eu também quero. Todos nós queremos. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas Deus dá de acordo com a sua consagração. Essa é a vida de um genuíno cristão. Porque você pode até se matar de trabalhar, tal, e conseguir as coisas. Você pode. Mas você vai estar com o olho aqui na terra. Você pode se matar aqui. Mas no final da vida você fala, puxa, eu devia ter pregado mais evangelho. Puxa, eu investi na coisa errada. Eu não investi no reino, eu investi em mim. Ao invés de estar pregando evangelho com os irmãos lá no Tijucal, lá no Eldorado, eu estou aqui. Eu estou aqui hoje milionário, mas sem a presença de Deus. Então quem quer ter uma vida com Deus diz amém. É o que eu falei, não busque ter de Deus, busque conhecer a Deus. O ter, Deus vai dar de acordo com o que você precisar. Olhai os lírios do campo, que são tão belos. Olhai também as árvores, os pássaros, né? Que não plantam nem colhem, mas Deus dá. Se Deus dá para os pássaros, Ele não vai dar para você que é filho dele, que está fazendo a obra dele. Deus vai dar para você. Mas busque em primeiro lugar o reino do Senhor. É isso que eu queria dizer. A verdadeira libertação não é a verdadeira libertação dos seus problemas, não é a verdadeira libertação
não é a verdadeira cura da sua doença, não é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação é a libertação desse conceito que nós temos, de que eu preciso olhar para a terra para viver bem, eu preciso olhar para o céu para viver bem, eu preciso olhar para aquele que me chamou para viver bem, porque é Ele que me dá todas as coisas, e é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém. Senhor Jesus Cristo, então vamos, eu peço para os irmãos, quem sou eu para pedir, mas o Senhor tem um clamor dentro de mim, que nós possamos realmente ter uma vida de conhecer a Deus, uma maneira bem prática, irmãos, que eu vou falar para os irmãos, eu acho que é uma ajuda para os irmãos, na oração, busque orar pelas coisas do Senhor, é a maneira mais prática, começa por aí, não olhe só para você, olhe para as coisas de Deus, busque o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê nessa palavra diz amém. Então que nós possamos, a partir de hoje, ter esse coração de Senhor, me perdoe tanto tempo pensando em mim mesmo, me perdoe tanto tempo olhando para dentro de mim, sabendo que o Senhor tem uma necessidade enorme aí na terra, sabendo que os trabalhadores são tão poucos, sabendo que tem pouquíssimas pessoas que têm esse coração. Então, Senhor, dá-me o coração igual ao teu, dá-me o coração de te servir, de olhar para as suas coisas,